Olá, meus príncipes e minhas princesas! A prova vai falar sobre a segunda atividade do dia e é no livro de Ciências. Vai da página 57 até a página 61, combinado? E hoje a gente vai falar sobre como os animais se alimentam. A gente sabe que os seres vivos, eles nascem, eles crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem, não é mesmo? Então, mas todos eles precisam se alimentar. Então, nós, seres humanos, nós nos alimentamos de quê? A gente se alimenta de carne, de legumes e verduras, frutas, sementes, não é mesmo? Mas será que todos os seres vivos se alimentam da mesma forma? Vamos ver? Vamos estudar? Existem categorias de como a gente deve dividir os animais de acordo com a alimentação deles, tá certo? Vocês irão ver que no quadrinho rosa tá falando dos animais carnívoros, que são aqueles animais que se alimentam de carne, de outros seres vivos. Por exemplo, os carnívoros são os que se alimentam de carne de outros animais. Possuem geralmente dentes afiados e grandes, além de garras muito fortes para rasgar a carne e prender a sua presa. Aí o livro dá o exemplo do leão, da coruja, do lobo e do jacaré, do crocodilo. Vamos lá? No quadrinho amarelo está falando sobre os herbívoros. O que serão os herbívoros? São os animais que se alimentam de vegetais, hortaliças, frutas, legumes. E alguns roedores possuem dentes frontais. Os coelhinhos, por exemplo, os que têm os dentes grandes, são muito afiados porque ajuda na hora de cortar os vegetais. E a gente tem também os onívoros, que somos nós. Por que, Bruna, nós somos onívoros? Bora ver? São os animais que se alimentam de vegetais e de carnes, ou seja, nós nos alimentamos de animais de carne e de vegetais. Então, nós somos onívoros e possuem dentes que trituram todo tipo de alimento. Nossos dentinhos. Tem um exemplo de quê? Do ser humano, do porco, da raposa e do avestruz. Tá bom? Vamos lá. Lá na página 59 já tem a tarefinha. Vocês irão ler o texto, tá certo? E responder. Número 2. Agora é com você. Sabendo do que as girafas se alimentam, é correto afirmar que vocês irão ler o textinho falando sobre a alimentação da girafa. E vão marcar se ela é carnívora, se ela é herbívora ou se ela é onívora. Combinado? Número 3. Observe as imagens e numere a sequência. Olha aqui. A gente tem 3 imagens. Tem a imagem do sapinho comendo o gafanhoto. Tem a imagem da águia comendo o sapinho. E tem o gafanhotozinho comendo a folha. Vocês irão numerar de acordo com a ordem de quem se alimentou de quê. Por exemplo, a folhinha, ela produz o seu próprio alimento, tá bom? De luz, de oxigênio, de água, combinado? Ela faz a fotossíntese. Então, o gafanhoto precisou da folhinha para se alimentar, certo? Então, é o número 1. Quem for, o gafanhoto vai servir de alimento para outro animal, que é o sapo, que comeu o gafanhoto. Então, é o número 2. E, por último, o sapinho serviu de alimento para a águia, que é o número 3. Certinho? Muito fácil, né? Na página 60, você vai responder com base nessa sequência que a Pro acabou de explicar aqui, ó. Certo? Vocês irão responder. Letra A. O que o gafanhoto estava fazendo? Ele estava comendo o quê? Letra B. O que aconteceu ao gafanhoto? Ele foi comido por quem? Letra C. O que o gavião fez com o sapo? E letra D. Classifique os animais da questão anterior de acordo com a sua alimentação. Quem é o animal herbívoro?
Quem é que está se alimentando de plantinhas, de vegetais? E quem é o animal carnívoro que está se alimentando de carne? Dica da Proana. Tem 2, certo? Vivo se alimenta, ele obtém energia, certo? Então, letra A. De qual elemento o gafanhoto obteve energia? Ele obteve energia porque ele comeu o quê? O sapo, o gavião ou a folha? E o gavião obteve energia de quais elementos? Da folha, do gafanhoto e do sapo? Ou da folha e do sapo? Ou do gafanhoto e da folha? Vai marcar qual? Número 6. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1 para carnívoro, 2 para herbívoro e 3 para onívoro, tá certo? A vaca, o boi e o coelho são o quê? Eles se alimentam de vegetais, então eles são herbívoros. Número 3. Homem, ema e lobo-guará se alimentam de todos os tipos de alimento. Então eles são o quê? E por último, leão, onça e águia são o quê? Na página 61, vocês irão marcar as alternativas adequadas. Ou seja, as alternativas corretas. A. Animais que se alimentam de carne e vegetais são chamados de quê? Onívoros, carnívoros ou herbívoros. Letra B. Os animais que somente se alimentam de vegetais são chamados de quê? E C. Animais que somente se alimentam de carne. Vai marcar certinho. Número 8. Observe o nome dos animais no quadro abaixo e escreva-os na coluna que indica a sua classificação. Aí a gente tem raposas, cavalos, homens, jacarés, corujas e zebras. Quais são carnívoros, quais são herbívoros e quais são onívoros? E por último, vamos ler o texto sobre as serpentes e depois marque a resposta que indica o tipo de dieta delas. Vocês irão ler e vai marcar. As serpentes são herbívoras, são carnívoras ou são onívoras? Caprichem aí nas atividades. Um beijo!